Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação, 8 de maio, segunda-feira, 2017. Muito comentada a audiência do juiz Sérgio Moro, né, e o nosso ex-presidente Lula, né, um assunto de todas as rodas da cidade, do país, né. Hoje, para comentar esses outros assuntos, nós temos o advogado criminalista e professor e também comentarista do Ação e Reação, Vicente Cassione. Tudo bem, Vicente? Bem, Filete, tudo bem, meu querido Clemente? E um abraço aos caríssimos telespectadores. Também o doutor Clemente, diretor-presidente da Multimagem, médico e também comentarista aqui do Ação e Reação. Obrigado, Filete. É sempre um prazer estar com você, com o Cassione, nesse programa praticamente fixo de segunda-feira. E queria saudar também os nossos telespectadores que nos brindam com a sua audiência em toda segunda e eventualmente na terça, né, Cassione? Eventualmente na terça. Cassione, na França, você que tem muita ligação com a França, o economista Emmanuel Macron venceu as eleições, né? Ele que já era dito pelo boca de urna ali da França como vencedor, venceu, né? E vai ser o presidente mais jovem da história da França, com 39 anos, é isso? Filete, mas eu tenho que dizer uma coisa que me vai no sentimento. Um país que tem a tradição histórica da França, um país que teve De Gaulle, um país que teve Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, começou a enfiar o pé no balde com Sarkozy. E agora enfiou o corpo todo no balde, porque você ter um segundo turno na França, com uma candidata de extrema-direita, que é a Marine Le Pen, ou Le Pen, como eles preferem dizer. E o Macron, sendo que a alternativa era um candidato de extrema-esquerda, eu acho que isto é uma demonstração de que as lideranças no mundo inteiro estão se esvaziando como aquelas bexigas que você pendura no dia da festa, ficam bonitas, infladas, e no dia seguinte amanhece tudo murcho. As lideranças no mundo estão ou enlouquecidas, aí leia-se Trump, né? Aí leia-se o cidadão da Coreia do Norte e outros tantos que a gente nem conhece direito. Aqui no próprio país também, né? Bom, aqui é um caso à parte, né? Isso aqui é crônico, isso vem desde a primeira missa rezada por Frei Henrique de Coimbra. Então eu acho que é triste que a União Europeia esteja se esfacelando devagar. Começou com a saída do Reino Unido, o que é grave. Só resta uma coisa positiva com a eleição do Macron. A França não sai da União Europeia e vai ter uma visão diferente do papel da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é, de certa maneira, uma sucursal das forças militares dos Estados Unidos. Isso parece que a tendência é começar a mudar. Então, nesse aspecto, se ele seguir esse caminho e a União Europeia seguir esse caminho de não fazer do continente europeu um quintal, não é, da megalomania militar desse estúpido chamado Trump, e eu digo estúpido porque vocês devem ter visto a notícia. O presidente dos Estados Unidos não sabia, eleito pelo Partido Republicano, não sabia que o Abraham Lincoln, um mito da história dos Estados Unidos, era republicano. E não sabia que a Guerra da Secessão, a guerra que dividiu o país entre o Norte e o Sul, tinha sido deflagrada em razão da luta a favor e contra a escravidão. Quando você vê um presidente da República, da potência militar mais
importante do mundo, além de toda a estupidez que ele já cometeu, mostrar esse tipo de ignorância em relação à própria história do seu país, isso tinha que ser causa de impeachment. E nos Estados Unidos a história deles é muito bem comentada nos colégios, tudo. Eles estudam muito a história dos Estados Unidos mesmo. Não, né? até que não, Filete. Isso que é surpreendente. Porque quando eu estive lá, eles tinham uma noção de civismo, marca nossa. Civismo, são outras coisas. civismo. Maneira de se comportar, não é, Clemente? Mas eles não estudam a história deles? Não, eles têm um conhecimento quase nulo de escolaridade em relação ao mundo. Ao mundo, com certeza. E em relação ao próprio país, eles têm uma ignorância crassa. Claro que se você perguntar para muitos brasileiros qual foi a causa da Guerra do Paraguai, muita gente não sabe. Mas o presidente da República dos Estados Unidos não saber qual foi a causa da Guerra de Secessão, que não precisa falar mais nada. Acabou. Clemente, essa questão aí na França... Não, eu acho que o Cassione falou tudo. De qualquer forma, eu prefiro o Emmanuel Macron Claro. a Marine Le Pen. Porque, Embora seja um banqueiro, né? embora seja um banqueiro. Mas tinha outro, Cassiano? Tinha outro nome assim forte ou não tinham escolhas? Não, É o problema que sobrou, né? É o que sobrou. não tinha forte nenhum desde o começo. Mas eu vejo o seguinte, de qualquer forma, permanecer na União Europeia é uma coisa muito importante. E ela era muito radical, quer dizer, um extremismo grande, quer dizer, fecharia as portas para o mundo, que é essa a ideia. Isso, inclusive, com relação aos imigrantes, né? Sim. Quer dizer, fecha tudo, não tem comércio mais, quer dizer, sai da União Europeia, como aconteceu com a Grã-Bretanha, e que hoje, se fizer uma eleição, dá o contrário. Dá né? o contrário. Dá o contrário. Na Escócia, por exemplo, absolutamente clara a posição da Escócia de querer permanecer, está quase rompendo com o Reino Unido. Mas mesmo a Inglaterra, digamos assim, isoladamente, hoje, se fizer uma eleição hoje, daria o sim para continuar na comunidade europeia. Reversão do resultado. Então, deu uma bobeira naquele instante, fez tal. É importante realmente essa integração. E daí eu quero tirar um paralelo do que você falou, o Trump é maluco, porque ele também, de certa forma, ele está tendo mais dificuldade de fechar as portas, mas por ele fecharia as portas para o mundo. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não quero mais. As empresas têm que vir para os Estados Unidos, eu acho que parcialmente algumas coisas têm que ser modificadas, mas já começou a colocar barreira no mundo todo, incluindo o Brasil, né? Sobretudo em produtos básicos, por exemplo, já estão falando numa taxa adicional, aí uma extra, ou senão, às vezes a barreira não é só de dinheiro, barreira sanitária, que eles chamam. Não, esse produto eu não quero aqui, por isso, por aquilo, inventa um monte de coisas e dificulta. Então o Trump, traçando um paralelo, ele era muito parecido com a Marine Le Pen, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Macron acaba sendo um elo importante para dar continuidade. Eu ainda acredito nesse mundo aberto. Eu acho que em algum momento ainda, eu acho que eu vou mais além. Não acredito que com o Trump não é possível, mas em algum momento eu acho que a gente vai conseguir fazer isso na América, né? Estreitar essas relações que acabaram na gestão passada com o Lula, Dilma, PT aqui, e na outra ponta a Cristina Kirchner, que também não fez um grande governo. A gente já tem hoje uma visão totalmente diferente na Argentina, e eu acho que essa união, essa integração é impossível de você quebrar, né? Talvez você quebre em um outro país, mas eu acho muito difícil, porque ao mesmo tempo que um quer sair, tem 3 ou 4 querendo entrar. E isso, na comunidade europeia, é um parâmetro importante, né? A Grécia brigou, acabou ficando. E tem um monte de países que só não entraram na comunidade europeia por conta do déficit público, que é extremamente alto, e da irresponsabilidade fiscal. Como não quer, para você entrar na comunidade europeia, hoje você tem que
entrar num acordo em termos de déficit fiscal. Claro. E tem gente que não quer seguir aquilo ou não consegue seguir, né, Cassiano? E você, falando do Macron e da Argentina, que se livrou da Kirchner, então a Argentina tem o Macri, a França agora é o Macron, e os Estados Unidos o microcéfalo, que é o cabecinha pequena, que é o Trump. Né? E a Venezuela tem o pior de todos, que é o Maduro, né? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A Venezuela é uma incógnita. Porque quando o petróleo era caro, né, Cassiano? Quando o petróleo era caro, eles conseguiram, de uma certa maneira, segurar. Olha, quando baixou, aí eles começaram a militarizar o país todo. Tinham 8 generais, agora tem 350, ganhando altos salários para segurar tudo. A Venezuela não segurou com barril a 50, 60 dólares, né? Pois é, mas eu digo o seguinte, eu nunca fui à Venezuela. Eu não sei o que é verdade ou mentira na história que contam da Venezuela. Eu sei que eu fui a Cuba 2 vezes. E de tudo que eu ouvia se falar de Cuba, quando eu cheguei em Cuba, não vi nem 1/10 daquele mal que parecia existir em Cuba. E eu fui 2 anos antes de o Obama abrir-se para Cuba e a situação mudar. Então, a história, eu sempre digo isso, a história não é escrita pela mão dos fracos e nem dos perdedores. A história é escrita pela mão dos vencedores e dos fortes. E eles escrevem o que eles querem. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. E mais, não é só isso. Você tem, hoje, o Clemente usou uma expressão que ele ainda acredita no mundo aberto. E tem toda a lógica pela sensibilidade e inteligência dele, quando ele diz isso, porque se você for ver o que é o planeta Terra, o planeta Terra é um grão de areia, menos do que um grão de areia, é um pequeno, uma fração milesimal de átomo, né? Nessa coisa que o Big Bang gerou, bilhões de planetas, né? Bilhões de galáxias. E nós somos um planetinha desse tamanho e conseguimos, numa bolinha de gude que nós somos, ter divisões, ter guerras permanentes. A história do homem é a história da guerra. Desde o começo até hoje. Não parou. E diferenças raciais, lutas por espaço, um querendo tirar a terra do outro. Não é? A terra é a demonstração exata de que os seres humanos não prestam, como regra, como nós gostaríamos que prestassem. Na presunção de que somos inteligentes, de que somos os únicos que temos um cérebro maior e mais abrangente. Eu vi outro dia um elefantinho querendo subir uma barreira na beira de um rio e não conseguia. Vem a mãe elefante, desce, empurra o elefantinho. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? A mãe desce e ela escoa ele consegue subir. Então, os animais que não são racionais, né, dizem, os animais que não são sábios, que não pensam, eles são muito mais perfeitos do que nós. Porque eles não têm, antes de tudo, eles não têm ódio, eles não têm rancor. O único sentimento parecido com o nosso, negativo, que eles têm, e também nem sei se é negativo, é o ciúme. O resto, tudo aquilo que é atributo negativo do ser humano, o animal não tem. Tanto que o animal não pratica o homicídio, a troco de nada, só para se defender. O animal só mata para se defender e para não morrer de fome. Tá certo ou não? Sim. E não estupra. Não há estupro no reino animal. Então, estúpidos são os seres humanos. Claro, o ser humano vai desde o santo, do sublime, até o ser mais abjeto, torpe e vil. Então, a gente não está generalizando, mas nós sabemos que em matéria de tragédia humana, trágica condição humana, nós somos especialistas.
Já que o Cassione falou nessa questão, né? Tem uma matéria do Diário do Litoral aqui de hoje, Clemente, dizendo que o abandono condena crianças da Zona Noroeste. A situação precária, falta de equipamentos públicos básicos, creche, está proporcionando aliciamento de dezenas de jovens para o crime e expondo meninas ao assédio e exploração sexual na Zona Noroeste, área periférica de Santos e São Vicente, né? Região da Vila dos Criadores, Telma, Pantanal. Muitas crianças são aviões de drogas ou transam com motoristas de caminhão à procura de algumas de dinheiro, né? É uma denúncia aqui do Diário do Litoral. Olha, a gente fica realmente surpreso, por um lado, como o Cassione falou, porque tamanha desconsideração com a população, seja aqui, seja em qualquer lugar, a gente não está colocando especificamente Santos, porque isso é um problema nacional, né? Se for para o Nordeste, a coisa é ainda pior, né? Tem até as chamadas escravas sexuais, não é nem só o sexo ocasional pago, ou nem pago, às vezes, porque é R$5, R$10 para transar com uma menina de 10, 12 anos, 14 anos e tal. Mas essa situação econômica do país, como um todo, e você vê uma cidade como Santos, que já é uma cidade diferenciada da maioria das cidades brasileiras, ainda a gente encontra isso por causa desse problema social, que ficou 14 milhões de desempregados, né? Então você imagina, quanto mais desempregados, mais gente vai ter dificuldades financeiras e aí começa a se prostituir. Por outro lado, os órgãos públicos não conseguem atender a essa demanda, que é importante, de dar um suporte social, e aí acontece isso aí, não para nossa surpresa, porque a gente já sabe que isso é real, mas de novo fica aquela comparação que o Cassione fez muito bem e que, de certa forma, às vezes até nos emociona no lado animal, né? A história dos gansos, né? Meu Deus do céu. O ganso vai um na frente, esse cara pega o impacto do vento, mas ele facilita os outros que vêm atrás. Vão no vácuo. Vão no vácuo dele e depois troca. O último da fila passa a ser o primeiro e assim por diante. Eles são burros, inteligentes somos nós. Ou o do elefante, que é uma história bonita, tem aí na internet. O elefante mais jovem escoltando o mais velho ou doente, escoltando mesmo, literalmente escoltando. A solidariedade. A solidariedade animal, né? E mesmo o jovem, ele acaba ainda sendo escoltado por um idoso, entre aspas, sim, pelo respeito à idade dele, o conhecimento dentro do reino animal. Então, existe um líder, que é o mais velho, que vai na frente. Aí vem o mais jovem, que é para escoltar os outros que estão doentes ou precisam de ajuda. Ou seja, essa beleza que nós não conseguimos fazer nem na nossa cidade. Não. Né? Não conseguimos, principalmente porque há muito tempo nós não temos comando, gestor, liderança, prefeitura. O que é prefeitura? Prefeitura é uma instituição que cuida de um município. E no município vive uma comunidade. A comunidade não vive no Brasil. Antes de viver no Brasil, nós estamos na célula. O Brasil é o tecido. Cada célula é um município. Ali estão as comunidades. Ali é que você tem que ter a segurança. Ali é que você tem que ter a educação de alto nível. Ali é que você tem que ter a proteção em todos os sentidos, na saúde. E o que é que você vê? Você vê um grupo de experimentais, um grupo de imberbes, um grupo de gente que nunca fez por conta própria nada na vida com êxito. Normalmente são esses que se sucedem na prefeitura. O prefeito e os cupinchas do prefeito. De tal maneira que quando você tem um prefeito que exerce a função, como você teve um Faria Lima em São Paulo, como você teve um Jaime Lerner
em Curitiba, e como você teve um Prestes Maia em São Paulo, quer dizer, homens que foram diferenciados. Não é? O próprio Jânio, quando era prefeito, são pessoas que têm capacidade de liderança. Figueiredo Ferraz. Aqui a gente lembra de um Gomide, o próprio Carvalhinho, que mudou a cara de Santos. Mas o que nós temos em Santos é a herança da década de 20. Da década de 20, de 30 e de 40 no máximo. Que é Saturnino de Brito, não é? Que são as pessoas que fizeram a pujança de uma cidade que foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. E hoje é um playground de gente que vai para a política como forma de fazer qualquer coisa, menos aquilo que a comunidade e o município precisam ter e exigem. Então, eu lamento profundamente que nós tenhamos essa tradição de uns tempos para cá, de um dolce far niente, um doce fazer nada, de um pessoal que brinca de prefeitura na cidade de Santos e adjacências. Vamos fazer exceção aqui, eu faço sempre, na Baixada, ao Mourão. Se todo mundo imitasse o Mourão, já estava de bom tamanho. Não precisa ser melhor que ele, basta imitar. Fazer metade do que o Mourão fez. Olha, não morro assim de amores pelo Mourão, não sou amigo do Mourão, não vou à casa do Mourão, nunca fui. Fui até adversário do Mourão em campanhas eleitorais, mas a gente tem que reconhecer quem é competente e quem não é competente, quem faz e quem não faz, quem nem aprende a fazer estando no cargo, porque tem gente que vai para o cargo e aprende. Eu lembro do Serra, quando foi ser ministro da Saúde, aprendeu. Acabou fazendo mais do que pessoas do ramo faziam, como genéricos, etc, etc. Tem gente que vai para o cargo e não aprende. Porque para aprender, a pessoa tem que ter inclinação, tendência, boa vontade. E tem gente que não está lá com espírito de aprender coisa nenhuma. Está lá simplesmente para gozar do cargo. Já falamos da matéria de capa do Diário, também aqui o TSE, Tribunal de Contas do Estado, comenta o que o Cassiano está falando agora, né, Clemente? Aponta a falta de planejamento na maioria das cidades do estado de São Paulo com conceitos baixos, né? Se não tivesse planejamento, nós não tínhamos a Corsã fechando, né? A Prodesan com esse problema da dívida e tal. Logicamente que não vai ocupar o prefeito agora, mas já vem de 30 anos para trás. A Corsã fechando, o Hospital Modelo fechando, Prodesan com problemas. Codaíra agora segurou um pouco, mas com problemas, a Coab com problema, em todas as cidades da região. Quer dizer, se tivesse boa gestão, nós não estaríamos com esse problema tão grave, né, Clemente? Não, e é importante citar isso aqui, porque, na verdade, ele fala que, aqui no jornal, ele fala que os piores são Bertioga, Cubatão, Guarujá e São Vicente. Mas ele não exclui Santos, não. É ser mais, quer dizer, um pouquinho melhor. Até Santos e até Praia Grande também ele colocou que não ser mais. Sim, um pouquinho melhor. Até Mongaguá tá na avaliação aí. Mongaguá está B e Itanhaém B+. Itanhaém B+. Então é o seguinte, realmente eu acho que o Cassiano já falou praticamente tudo, mas é bom a gente bater de novo. A gente tem que focar diferente, porque existe uma estatística, eu não sei se você viu, Cassiano e Filete, 28% da população brasileira depende de alguma forma do governo, ou municipal, ou estadual, ou federal. É absurdo, é quase um terço. Isso no mundo todo não existe isso. Né? Então se cria algum tipo de favorecimento para calar a boca. E haja vista a própria Bolsa Família, incrementada na gestão da Dilma e do Lula, hoje 13,5 milhões de pessoas. Né? Eu não estou dizendo que está errado transitoriamente fazer isso. E você está apontando a realidade. A realidade. O próprio Ronald Reagan falava o seguinte: a gente mede a qualidade de um governo não é pelo número de pessoas que aderem a programas sociais, mas pelos que saem desses programas. Perfeito. Perfeito. Perfeito.
Né? 13 milhões, se você conseguir reduzir para 10 milhões, você foi um bom presidente. Significa você que esse... Mas o PT fazia exatamente o contrário. Quanto mais gente, melhor. Porque o objetivo não era socorrer essas famílias... Eleitoral. Era ganhar votos, era literalmente comprar votos. Né? Tanto é que tem outra matéria aqui, eu não sei se foi aqui que eu vi, ou na internet, não é na internet mesmo, que o cara fala... Não, eu não consigo entender como o cara condenado, e de qualquer partido, não é PT não, PT, PSDB, qualquer partido, que foi condenado, tem gente que vai lá ainda para fazer festa pro cara, sabendo de todo o histórico da pessoa, que desviou dinheiro mesmo, que está envolvido na trapaça, e vai lá dar tchauzinho e vai brigar sem nenhum argumento, às vezes até com pedaços de pau, ou de uma forma agressiva, obrigando que as pessoas aceitem a ideia dele porque diz que é democrática. Quer dizer, não sabe nem o que é uma democracia. Claro que não. Né? Porque democracia é exatamente o oposto. É respeitar a opinião de cada um, a conduta de cada um, e não fazer com que, como foi na greve passada, né, Cassione? Os caras pegando os taxistas do aeroporto, e os pessoal da CUT, arrebentando os taxistas do aeroporto, porque você não pode trabalhar. Mas como não pode trabalhar? Então, eu acho que realmente nós temos que refletir, não como cidadão apenas, mas como governo. E aí tal que o Cassione chama a atenção. E não é só em nível federal, claro. Aqui também. Vamos acabar com esse negócio de ficar aí brincando com a população. Vamos dar condições para que eles possam atuar sozinhos, gerar o emprego, isso que vale, gerar emprego para ele ter renda, para ele consumir, para potencializar a cidade nesse sentido. E não de outra forma, com migalhas, oferecendo migalha para essas pessoas, ou não oferecendo emprego nenhum, e criando essa condição que você chamou a atenção aí, Filete. O porquê de aumento de assaltos, a prostituição, seja em qualquer nível. Falta de educação, falta de investimento básico, né? O que distinguiu, vou deixar até o Pelé fora, porque o Pelé está acima de tudo. O que distinguiu o Di Stéfano, o Cruyff, o Romário, o Neymar, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, o que distinguiu? Eles fizeram o que ninguém fazia. Eles fizeram plus. Tem a expressão latina que diz nec plus ultra. Nada além. Ninguém conseguiu nada. É acima de tudo o que eles fizeram. Ninguém conseguiu chegar. Pois muito bem. Ninguém conseguiu ultrapassar. Eles não foram diferentes? Foram. O que distinguiu os grandes homens estadistas do mundo? Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte, Aníbal, Roosevelt. O que distinguiu De Gaulle? O que distinguiu o que eles fizeram além do que todo mundo? O que você tem hoje? Um nivelamento por baixo. Ninguém é capaz de dar um passo adiante, mais longe do que aquilo que é o feijãozinho com arroz nessas prefeituras espalhadas pelo Brasil inteiro, incluída a de Santos, com toda essa equipe que está ali a não fazer absolutamente nada de diferente, de melhor, de promissor, de entusiasmante, nada, nada. É o feijãozinho com arroz de sempre. E é isto que é trágico numa cidade que foi, como Santos foi, fora das capitais brasileiras mais importantes, a cidade mais importante do Brasil. Conseguiram levar a isso. Que pena. Nós vamos a um breve intervalo. Quem quiser mandar uma crítica, uma sugestão, pergunta para o Dr. Cassione, para o Dr. Clemente, seja à vontade, 99711-5545, pode ser por mensagem, pode ser por WhatsApp, ou também pode ligar, como o Uriel faz sempre, liga no intervalo do programa rapidinho, porque o intervalo é curto. Já voltamos.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas,
das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET. Eu espero você. Estamos de volta no Ação e Reação nesta segunda-feira, 8 de maio de 2017. Para você que vê o programa Fora de Santos, segunda-feira de sol aqui na Baixada Santista. Para o nosso amigo Mário Gil, que está assistindo em Portugal pela internet. Para a dona Ruth e dona Helena, que mandaram no WhatsApp, que estão vendo o programa no Rio de Janeiro, pela internet. Para o Rick Santos também. Muitos recados aqui, muitas... Led, deixa eu só considerar um negócio. Sim. Aproveitar a deixa do Cassione, que eu acho que foi muito brilhante na hora que ele considerou. Que é um trabalho que existiu, eu não sei se vocês chegaram a ler, a Veja publicou isso, ela publicou isso não faz muitos anos, mas na verdade era uma estatística de 1960. A Coreia do Sul tinha uma renda per capita metade da brasileira. Metade. Eles consideraram um negócio que se chamava de PPP, paridade de poder de compra. Isso em dólar. E ela tinha a metade. Então, eles compararam com o Brasil, mas achando que o Brasil que seria o grande futuro mundial. Não era o propósito. Ninguém estava acreditando na Coreia. Eles estavam querendo comparar o avanço deles. Comparando assim, um país asiático, que não podia ser o Japão. Com a promessa do mundo. Compararam a Nigéria lá, então um país africano. E o Brasil... Mas, pelo jeito, o Brasil vai ser o cara. Seria chamados tigres de papel. Tigres de papel, Em 30 anos, a Coreia virou o que virou. Educação. Então, 30 anos. Em no ano 2000, foi feito um estudo pela organização... pera lá. Era uma das organizações mundiais aí, eu não me lembro qual foi... Mas Unesco, deve ser a Unesco. Uma das organizações mundiais pegou, ela fatiou isso. Ela pegou 11 estudos independentes para tentar descobrir o porquê que a Coreia deu esse boom que o Brasil não deu e pior ainda, a Nigéria. Né? O que aconteceu com os 11 estudos? O mesmo resultado, investimento em educação. Claro, 30 anos. Então ela virou a mesa. Hoje ela tem uma renda per capita 2,8 vezes a nossa. Né? E o Brasil ficou ali, atrasado, por quê? Não investiu em educação. E aí começam as suas comparações, e não dá para entender, como o Cassione chamou muito bem a atenção, como é que o cara defende ainda o contrário. Aí você pega, compara, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Coreia do Norte é paupérrima, como era a Alemanha Ocidental riquíssima, a Oriental paupérrima, né? Esse investimento em educação, essa liberdade... que eu volto a falar do Ronald Reagan de novo, que ele falava, olha, em parte eu acabei me candidatando à presidência por interesse em modificar o meu país. Em parte, como cidadão, eu não queria que o governo fosse, vamos dizer assim, o chamado salvador. Porque quanto mais governo você tem, menos liberdade o povo tem. Claro, o governo tutor não dá certo. Quanto mais ele começa a controlar situações, ou estatizar, como foi o caso da Rússia, ou dos países interligados a ela, ou de outros países, quanto mais o governo manda, quanto mais ele decide, tanto maior a fraqueza da população. Tanto mais encarcerada, aprisionada ela vai ficar de alguma forma. Seja na sua liberdade de ir e vir, seja, como na Coreia, se você falar, olha, eu estou desconfiado do presidente, já morreu, vai morrer, e assim por diante. Né? E a gente caminha nesse sentido para o lado social, que é triste. Né? O país, ao invés de ser uma Coreia do Sul, como nós falamos, pela educação, continua sendo um país pobre nesse sentido, e daí está esse resultado que nós conseguimos
além do desemprego de 14 milhões, uma população assim, com pouca escolaridade, ou até começa, mas não consegue terminar a sua escola, e também não faz as suas escolhas corretamente. Mandar um abraço para o Vanir Mateu, que está organizando hoje, todas as segundas-feiras, o samba no Santos, a partir das 21 horas, com uma carronada e tal. Aqui eu sempre dou os convites para o pessoal aqui da TV Com, eles têm ido, têm gostado, né? Também a dona Ruth de São Vicente, mandando um abraço e parabenizando o programa de hoje, que é a melhor mesa da Baixada, e diz que o Clemente está certo, que o poder público, quando interfere muito, sempre piora a vida das pessoas, né? Cassiano, eu tenho uma pergunta para você aqui. O Daniel quer saber o que você acha da questão da outra Coreia com os Estados Unidos, né? Um faz teste nuclear ali, outro faz aqui, ele diz, se nós não podemos ter uma guerra com o maluco do Trump, ele concorda com você que o Trump é um maluco. A Coreia do Norte, na verdade, não ameaça os Estados Unidos diretamente. A Coreia do Norte ameaça diretamente a Coreia do Sul e ameaça diretamente o Japão. Porque ela alcança, com o poder nuclear dela, embora o Japão tenha hoje uma força militar muito interessante, o Japão não tem armas nucleares, né? Como a Alemanha não tem. Os países perdedores da guerra foram vetados de possuir armas nucleares. Como a Coreia do Norte tem, ela, se apertar o botão, num instante, a Coreia do Sul e o Japão podem ser dizimados. Um conflito ali é imprevisível. Ela tem armamento para destruir tudo lá? E a própria China tem armamento. Porque é pequeno, países pequenos, né? É, porque ela tem... O exército da Coreia do Norte é composto por 1 milhão só de infantaria. 1 milhão é considerado, em termos de porcentagem, um absurdo em relação ao número de habitantes. Isso acontece também em Israel, né? Quer dizer, quase todo mundo pertence às Forças Armadas ou está à altura de integrá-las a qualquer momento. Então a Coreia do Norte hoje é uma ameaça à China, ao Japão e à Coreia do Sul. Como a Coreia do Sul tem base militar e tem lá aquele sistema antimíssil que os Estados Unidos colocaram na cara da China e na cara da Rússia, é evidente que a Rússia e a China não se importam muito com o que o ditador da Coreia do Norte fala e faz. Porque, de certa maneira, eles também estão incomodados com a presença da força militar americana na Coreia do Sul. Eles também não gostam dos americanos lá. E o futuro presidente da Coreia do Sul já disse que vai acabar com isso, que vai tirar o americano lá de dentro. Por quê? Porque ele sabe que uma das razões da encrenca da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que já guerrearam numa guerra letal mesmo, na década de 50, uma das razões é este tipo de concubinato da Coreia do Sul com os Estados Unidos. Então, não é que o ditador da Coreia do Norte vai jogar um míssil que vai cair em Washington. Não é. Vai cair na China, vai cair no Japão, vai cair na Coreia do Sul, principalmente. E isto gera, do ponto de vista não só bélico, mas do ponto de vista econômico e das divisões mundiais nesse mundo tão dividido e fragmentado, algo imprevisível, não é? E quando você tem de um lado uma cabeça como a do Trump, que queria destruir a Coreia e no dia seguinte queria se encontrar para namorar com o ditador da Coreia do Norte, quer dizer, o sujeito é louco, ele vai dormir pensando uma coisa e acorda querendo fazer outra. Então, nós estamos hoje vivendo um momento de inquietação. Inquietação que está em toda parte, e aqui dentro de casa, no nosso quintal também. Porque quarta-feira é a tal audiência de confronto de Lula com Sérgio Moro. Uma notícia recente, agora da hora do almoço, a defesa do Lula pediu adiamento da audiência. Parece que o Lula pediu, parece que o Moro já negou o adiamento.
E o pedido foi baseado em que o Moro mandou juntar mais de 100 mil páginas agora, no processo, não dando tempo à defesa do Lula de saber do que se trata. Porque ele teve muito tempo para juntar isso e juntou na última hora. Por outro lado, há a perspectiva de que o circo esteja armado para que o Lula seja preso na audiência. Ou por um decreto que já está na cabeça do Moro, ou porque o Moro pode provocar o Lula para um desacato, e não é difícil que isso aconteça, porque o Lula pode, naquele momento, não é, simplesmente entalado com o Moro, um está entalado com o outro há muito tempo, partir para uma discussão e o senhor está preso por desacato na audiência. Mas você acha que o Moro, como ele é ético, uma pessoa inteligente, ele vai querer prender o Lula por isso ou vai querer prender o Lula com fatos consumados? Assim? Eu acho que ele pode fazer as duas coisas. Ou ele pode estar levando para essa audiência tudo que ele guardou bem guardadinho para chegar e dizer assim, seu Lula, está aqui, ó, você queria a prova? Está aqui a prova A, B, C, D, E, F, G, e com isso decreta a prisão. Ou ele pode não ter as tais provas concretas e criar uma situação de beligerância na audiência, e isso é muito comum, muitos juízes fazem isso, provocam o réu, provocam o advogado, e o sujeito que já está sem sangue de barata ainda por cima, já está entalado com o juiz aqui, acaba dizendo uma besteira. Não é? Porque tudo pode acontecer. Mas o senhor que é um excelente criminalista, se você fosse o criminalista defendendo Lula, fosse contratado lá, tá? Você falava, Lula, calma, tu não pode entrar nessa porque você sabe que você vai sair daqui preso, você tem que ficar calmo. Não adianta, primeiro que não adianta... Não adianta isso eu não entendo dessa área. Primeiro que não adianta você dar conselho, porque muitas vezes o médico dá um remédio para o paciente lê a bula e não toma. Mas acontece na audiência? Acontece na audiência, já aconteceu. Acontece. E o cliente fica falando besteira. Acontece. Mas o pior não é isto. Você tocou num ponto que é fundamental. Me tira disso. Eu não sou advogado. Não, mas é que... Mas vamos colocar um advogado do Lula amanhã que pode simplesmente ter dito ao Lula o seguinte: quando você chegar lá na audiência amanhã, você vai dizer assim, está filmado. Eles pediram para filmar, inclusive, os advogados e os procuradores, não só a voz, para não ficar só a imagem do Lula. E o Moro indeferiu. O Moro disse que tem que ficar só a imagem do Lula. Imagine que um advogado diga e o Lula aceite, ou até o contrário, que o Lula resolva fazer isso e o advogado aceite, porque tem cliente que manda no advogado. Mas, sim, e diga assim, senhor Moro, agora que o Brasil todo está vendo, eu estou sabendo que o senhor recebeu uma fortuna em dólares e o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. O senhor recebeu uma fortuna imensa para fazer tudo o que o senhor está fazendo. Se o Lula fizer isso... O Moro vai mandar prender. Vai mandar prender, mas não fica na cabeça de uma porção de gente que o Lula está dizendo uma verdade? Do mesmo jeito que todo mundo fala contra A, contra B e contra C, no mesmo jeito que um delator hoje diz A e amanhã ele não diz A, diz B, no mesmo jeito que o Duque chega depois da 1/10 hora e resolve contar uma história nova, que ele não contou antes. O Léo Pinheiro, idem. Processo de deduragem, processo de delação, processo de gente querendo aparecer. Vou dizer uma coisa aqui que ninguém disse. Está todo mundo contra a lei de abuso de autoridade, dizendo estão acabando com a Lava Jato. Pergunta que eu faço, e não teve um jornalista que fizesse essa pergunta. Não teve um advogado, não teve um jurista para dizer isso. Que eu vou dizer agora. Quem é que vai decidir se houve abuso de autoridade? Vamos admitir que alguém diga: estou sofrendo abuso de autoridade por parte do juiz tal ou do procurador tal. Quem é que vai decidir isso? A Câmara dos Deputados? O Congresso Nacional? Não. Quem vai decidir? O juiz. O Judiciário. Com o parecer do Ministério Público.
Então, eles estão com medo de serem calados. Como? Se são eles que decidem. Quem vai decidir se há ou não abuso de autoridade no caso concreto é o judiciário. Como é que o judiciário pode ter medo de uma lei que cria situações de abuso do judiciário, se o judiciário é quem vai decidir se houve ou não houve abuso? Você está entendendo? Eles vão decidir. Será que ninguém para pensar com a própria cabeça que eles estão fazendo jogo de cena, jogando a opinião pública contra uma lei de abuso de autoridade que tem que existir sim? Porque as autoridades, muitas delas, abusam sim. Eu tenho 52 anos de profissão e vi muito abuso de autoridade. Alguns eu tive que fazer cessar esmurrando a cara do juiz. Isso tem testemunhas, isso faz parte da história do Fórum de Santos, de São Paulo, entendeu? Tinha hora que o abuso era tal que eu resolvi na base do Campo Grande e do Marapé da minha infância. Um murro na cara do juiz, um murro na cara do promotor. Chega-se a esse ponto, porque às vezes a provocação é muita. Claro que há juízes maravilhosos, promotores maravilhosos, mas há uns que nasceram com aquela veia, o sangue torto, o despotismo, sabe? De achar que são deuses. É esse o problema. Como há em todo o setor de atividade. Desde a chefia de uma empresa, de um camarada que trata todos os empregados maravilhosamente bem, como é o caso do Clemente, vê se alguém vai dizer na multimagem, que eu sou testemunha, que o Clemente é um mau empresário e um mau empregador. Ao contrário, fala com todo mundo, com um sorriso nos lábios, todo mundo adora o Clemente. E tem outros que são vilões, que são patrões despóticos, escravagistas. O ser humano é isso, tem os dois lados. Não pensa que o juiz, porque é juiz, ele é santo ou ele é Deus. É coisa nenhuma. O juiz mais humilde que eu conheci na minha vida foi o melhor juiz que eu conheci na minha vida. O melhor juiz que eu conheci na minha vida foi de uma humildade que eu nunca vi igual. Já contei esse caso aqui várias vezes. Então, vamos devagar com a andor. Quarta-feira, se tiver audiência, é imprevisível o que pode acontecer. Pode acontecer desde o nada ao tudo, até mais do que tudo. O que a gente falou é interessante, o que o Cassiano falou. De repente, se o Lula vê que está perdendo, ele pode até provocar também o Moro, pode fazer uma provocação, né? E uma acusação. Não, eu acho uma coisa complexa, realmente. Eu, particularmente, imaginando como é que as coisas estão se desenrolando, eu acredito que ele não vai ser preso. Mas eu concordo com o Cassione, que tudo depende de uma situação de momento, né? Eu acredito porque me parece que, na verdade, já tem provas suficientes para condenar o Lula. Isso, pelo menos, é o que eu li, que já existem muitas provas robustas, mas existe uma preocupação realmente com um problema social. É o lado social de uma guerra, entre aspas, dos simpatizantes. Inclusive, né? O Moro deu um depoimento agora, ele falou para não vir ninguém, porque tinha gente que ia para apoiar, para não vir para Brasília, para deixar o negócio tranquilo, que ele sabe que as pessoas... Curitiba, né? Curitiba, desculpa. Ele, não sei se foi ele um processamento de lá, agora eu vi na rádio, né? Ele bem falou, olha, não venham, muito obrigado às pessoas que querem vir para ajudar, mas nós temos que ter tranquilidade, nós vamos fazer uma coisa tranquila, não venham para não atrapalhar, porque as questões de segurança pública, eu não quero que vocês se machuquem. Foi ele que falou, né? Foi ele. Eu não quero que vocês se machuquem. Agora, de qualquer forma, Filete, eu acho o seguinte, a revista Isto É publicou uma matéria dizendo que é mentira que o Pallotti não vai mais porque ele ameaçou a delação, depois disse que não ia mais, porque parece que o Gilmar Mendes estava sendo meio bonzinho, e quem sabe ele vai ser bonzinho comigo mesmo, mas parece que a coisa já está estabelecida. Ele vai delatar sim. Mas tem um dado, Clemente, que pouca gente percebeu, digo pouca gente, esse pessoal da imprensa, essas meninas da imprensa,
principalmente da Globo News, etc., que só enxergam o mar se estiverem dentro d'água, né? Se tiver a 20 metros, não sabe o que é que aquilo significa. Mas elas têm informante, né, Cassiano? Elas têm informante, não tem? Elas que tem nada, elas são hoje mais vaidosas, que fazem caras e bocas. E às vezes informantes errados, né? Você quer ver uma coisa que ninguém percebeu? O que significou a visita do... O Dirceu vai para o apartamento em Brasília, tá certo? O que foi fazer lá? À luz do dia. À luz do dia. Não é escondido à noite, entrou com um carro, ninguém sabe direito quem ele era. Não, foi à luz do dia e fez questão de dar entrevista. Gilberto Carvalho. Quem é Gilberto Carvalho? Cérebro do PT. Estudou para padre, foi seminarista, sujeito de alta inteligência. Ele era o chefe da Casa Civil de Lula, ele era o secretário particular do Lula, ele estava no ABC no tempo do Celso Daniel, ele é a cabeça. E o Zé Dirceu é outra cabeça. Como o Lula não podia ir visitar o Zé Dirceu, porque estava proibido o Zé Dirceu de receber réu, o Gilberto Carvalho vai lá e faz questão de mostrar para todo mundo que foi. Você acha que eles foram conversar sobre o quê? Sobre Corinthians e Ponte Preta, que iam jogar no domingo, ou Fla-Flu do Rio de Janeiro? Situação do Lula. É evidente. Outra coisa, o Moro determinou que o Lula estava obrigado a ir às 88 audiências designadas, coisa que o juiz não pode determinar nunca, porque o réu vai se quiser. Se o réu não for e o advogado não for, a punição que tem para o réu é a decretação da revelia. O processo continua correndo e não se intima mais o réu nem o advogado de coisa nenhuma, porque ele se tornou revel. Isso é que é a revelia. Muito bem. Ninguém pode obrigar o sujeito a ir a 88 audiências. O Moro obrigou. Então você veja que a coisa já virou uma questão que passa um pouco do limite do que a gente, simples mortal, pode imaginar. Mas o TRF vetou, né? Claro, o TRF na hora. Fez cumprir a lei. Vamos cumprir. E o Lula e o Moro é burro de saber que ele não podia obrigar o Lula a ir? E fez. Então eu já não sei mais o que é que tem no bolso do colete de cada um. Se quarta-feira tiver essa audiência, eu quero que todos os videntes do Brasil se juntem e vão errar. Vai errar. Vão errar. O Léo da Praia Grande está mandando um abraço a todos, dizendo que, infelizmente, a grande maioria dos políticos enveredam na carreira apenas para tirar vantagem para ele, para os seus familiares e pessoas amigas. O Alcino dizendo que é a melhor bancada da Baixada Santista. E o Uriel Vilas Boas dizendo que as críticas ao poder público estão corretas, mas que as comunidades e também a OAB, o Sindicato dos Médicos, têm que participar mais. Queria agradecer ao Clemente e ao Cassione, né? O programa passou muito rápido. E mandar um abraço a todos e um bom final de tarde, uma boa noite para quem está vendo a reprise, uma boa madrugada para quem está vendo a segunda reprise. Fiquem com a nossa intensa programação. Muito obrigado.